creio que todos nós, meus irmãos, sempre temos algo na nossa vida para ser restaurado. Esta manhã de ceia é uma manhã que certamente Deus estará trazendo restauração, através da sua presença, do seu Espírito. O culto que fazemos é para Deus, a palavra é para nós. Então, esse é um momento muito solene, na verdade. E o que Deus ministrou ao meu coração essa semana é um assunto que sempre emociona. Porque é um assunto da minha história. E também é algo da história de cada um de vocês. Eu vou falar um pouquinho nessa manhã, porque na verdade é um assunto que não tem todos os livros do mundo, são pequenos para preenchê-lo. Trata-se da graça de Deus. A graça de Deus. Quero que você fique em pé para nós ministrarmos essa palavra. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Versículo 1, meus irmãos, até o versículo 10. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta para a igreja lá em Éfeso, essa igreja, essa cidade, tinha aproximadamente 300 mil membros. O pastor dessa igreja, que a igreja naquela época não era um templo que nem aqui, mas o povo se reunia. Era a segunda igreja maior da época, maior do que a igreja de Jerusalém. O pastor era Timóteo, filho da fé do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo escreve, ele está na prisão, anos 60 a 63, porque nem sempre as datas são exatas. Está preso. E escreve essa carta. A carta de Efésios, o primeiro capítulo, vai falar sobre as bênçãos espirituais. E esse segundo capítulo, então, vai falar sobre a graça de Deus. Então, eu quero ler agora, se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar, vou ler nessa tradução aqui. E o Senhor nos vivificou, ou seja, nos deu vida, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, e que em outro tempo andamos, ou andaste, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, louvado seja o Senhor, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pode dizer glória a Deus? Aleluia, louvado seja o Senhor. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos explicar isso aqui daqui a pouco. Para mostrar nos séculos vindouros a riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, louvado seja o Senhor. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela.
Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar-se. Meus irmãos, olhando a palavra, o que é graça? Graça é algo que nós recebemos de Deus, embora não mereçamos, mas precisamos. Todo ser humano, todos nós precisamos dessa graça. Essa graça está representada, ou seja, está na pessoa do Senhor Jesus, que assumiu o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Essa graça, ela é maravilhosa, porque ela transforma. Ela é maravilhosa porque o ser humano, e eu olho, por isso eu falei que eu me emociono, porque eu olho para a minha história, e eu vejo e tenho a memória de uma pessoa que foi num lugar que morávamos, aonde não tinha nada por perto. Era uma casa isolada. E aquele homem de Deus foi lá para ministrar a palavra de Deus para a minha família. E ali a graça de Deus chegou. E você que essa manhã está aqui comigo, e você que está pela internet, a graça de Deus nessa manhã quer trazer o que foi cantado aqui, uma restauração, renovação, algo novo, algo extraordinário. Mas a minha oração que eu tenho feito esses dias, na madrugada, pedindo a Deus, que essa palavra, mais uma vez, que você provavelmente já ouviu, mas que mais uma vez traga a memória, não intelectual, mas a memória espiritual na sua alma, de você poder dizer: Senhor, graças te dou, te louvo, porque eu fui resgatado, eu fui tirado das trevas, fui tirado do fundo do poço, eu estava perdido e fui achado. Toda vez que uma pessoa recebe essa graça, a graça de Deus, ela está disponível. É o tempo da graça de Deus, é o tempo do chamar de Deus através da sua graça, através dessa bênção maravilhosa que está na pessoa do Senhor Jesus. Essa voz que continua chamando as pessoas, chamando para a salvação, chamando para a libertação, chamando para a restauração. Por isso, toda aquela pessoa que se volta para Deus, ela pode estar no pior estado, pode estar na pior situação. Sim, quando ela se volta para Deus, reconhece o Senhor, reconhece e se arrepende dos seus pecados, das suas mazelas, essa graça adentra a sua alma e há uma transformação. Louvado seja o Senhor Jesus. Isso aconteceu comigo. Aconteceu com você? Amém? Você pode glorificar a Deus. Porque nós, a palavra diz que Ele nos encontrou. Pela palavra do Senhor, nós fomos vivificados. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Se não fosse a graça do Senhor, aonde estaríamos nós? Primeiro versículo. Ele vos vivificou, estando vocês mortos nos delitos e pecados, e que andaram outra hora, em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espíritos que agora opera nos filhos da desobediência. Meus irmãos, aqui nós temos várias coisas contra a graça de Deus. Primeira coisa que nós percebemos aqui, naturalmente, se você já é uma pessoa que recebeu a salvação em Cristo Jesus, você está vivificado, você está vivo pela graça, não vivo somente na questão humana, no seu corpo funcionando, você está vivo espiritualmente. Mas nós temos aqui algumas situações para lembrar, que aqui atua o inimigo, o mundo, e todas as coisas contrárias à palavra de Deus, os princípios de Deus, operando contra isso tudo. Então, muitas pessoas nesse momento, infelizmente, estão vivendo ainda presos. E nessa manhã, quando você e eu vamos estar celebrando a ceia do Senhor Jesus,
Nós queremos ter essa memória. Senhor, obrigado, porque o Senhor me encontrou. O Senhor me despertou. O Senhor tocou o meu coração. Quando eu falo aqui que naquela sexta-feira à noite decidi ir à casa de oração, não foi só um impulso, foi um toque do Espírito Santo, foi uma manifestação da graça de Deus, mostrando que eu estava andando por caminho de mortes, por caminho que ia levar para perdição ou para tristezas. Mas a graça de Deus, o Espírito de Deus, tocou o meu coração e eu tomei aquela decisão. Assim aconteceu com você. Mesmo vocês jovens, ou mesmo vocês que já vieram de um berço, de uma família que teme a Deus, que estão servindo ao Senhor Jesus, mesmo você precisa ter esse encontro, essa experiência de transformação. Então nós temos aí essa situação primeira, o que é contra a graça de Deus. Então ele está trazendo essa memória, que nos libertou, estando vocês estavam mortos, e uma pessoa morta espiritualmente falando, ela não tem reações, ela não tem esperança. Uma pessoa morta espiritualmente, quer dizer, ela não tem vida. Ela pode estar viva, vivendo e fazendo e realizando coisas, mas diante de Deus, ela está morta. Então ela precisa dessa graça, cada um de nós, e a gente percebe isso. Então nós temos aqui essa primeira situação, algo que é contra, algo que faz de tudo, e essa questão das potestades, dos espíritos malignos, do próprio Satanás, do próprio diabo, seja como for, tudo são forças espirituais para levar as pessoas, para levar cada um, e mesmo procurando muitas vezes brecha na vida daqueles que temem a Deus, para levar uma queda, levar um pecado, levar uma situação, aonde que daí somente pela graça podemos ser resgatados através do Senhor Jesus. Então, nessa manhã, eu quero colocar isso para vocês. Mas nós vamos continuando aqui a palavra, está dizendo assim, olha, nós também andávamos no desejo da carne. Queira ou não, meus irmãos, a humanidade está em nós ainda. Os desejos da carne continuam. E muitas vezes isso vai levar a pessoa a ficar refém a um esfriamento na sua comunhão, na sua fé, um esfriamento em relação à palavra de Deus, em relação às coisas de Deus, porque vivemos nesse tempo que nós chamamos de um tempo de pós-modernidade, onde tudo, o liberalismo, todos os pensamentos, tudo é contrário aos princípios, contrário à palavra de Deus. Por isso, nessa manhã eu quero que você valorize o que você tem, que não é algo que você fez, mas é algo que o Senhor Jesus fez. Nós somos resgatados, somos salvos e libertos, não por mérito, mas pelo Senhor Jesus. Lembrando isso, meus irmãos, a nossa fé está na pessoa do Senhor Jesus, na obra de redenção lá na cruz do Calvário. A nossa fé está naquilo que o Senhor fez, o que o Senhor venceu, cantamos aqui agora há pouco, essa vitória, porque Ele nunca perdeu, nunca vai perder uma batalha, essa vitória contra todas essas situações. Então Ele está mostrando isso para nós, quando Ele escreve essa passagem, esse versículo. Nós estamos também antes vivendo a situação, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade da carne. E por isso nós vamos aplicar daqui a pouco o que nós precisamos cada dia mais, e sermos ministrados e receber a palavra para podermos ser vitoriosos e continuar na nossa caminhada. E aí sim vem o mais de Deus. Mais Deus. O mais de Deus é soberano. O mais de Deus é poderoso. E como lemos sempre aquele versículo aí, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Se o Espírito de Deus está na sua vida, Ele vai atuar. Por isso uma pessoa morta, o Espírito não está nela. Ela não tem essa capacidade. Nós não temos capacidade por nós mesmos, mas esse Espírito Santo de Deus, que é poder, diz a palavra de Deus, Ele atua em nós, Ele nos faz trazer isso. Então, o mais de Deus é sempre abundantemente mais. Essa manhã, Deus quer tocar a sua vida. Tem mais para você. Deus sempre tem mais. A gente tem uma expectativa, Senhor, eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa cura. Ontem mesmo estivemos num momento, num local, estivemos orando com pessoas,
e ali tinham pessoas doentes, pessoas que precisavam e precisam do favor de Deus, precisam dessa graça. Então, mas Deus tem muito mais do que uma cura, Deus tem muito mais do que uma solução no seu casamento, Deus tem mais do que um projeto de vida, Deus tem algo extraordinário, que é a sua presença, a sua paz, o seu amor, a sua palavra que nos dá segurança. Louvado seja o Senhor Jesus. Se você crê, você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque isso é verdade, isso é a palavra, não é algo do homem, não é algo de nós, é de Deus. O mais de Deus, Ele vai falar. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. E eu já falei aqui algumas vezes, a misericórdia, quando pensa em misericórdia, você está lá no fundo do poço, e Deus desce essa corda, e nos resgata. Eu digo, essa corda é a misericórdia de Deus, que nos traz de volta a sua presença. Estando nós, mas Deus riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça soberana. Obrigado. Nós agradecemos, porque haja o que houver, a graça de Deus já está presente. E ela é o selo também do Espírito Santo na minha alma, no seu coração, nas nossas vidas. E Ele vai mostrando isso aqui para nós. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, e que está acontecendo, isso aconteceu lá, como falamos, lá tantos anos atrás, e que continua, e que vem até hoje. A sua riqueza abundante, graça, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então entendamos assim, sempre falamos da graça, mas a graça vem através do Senhor Jesus, porque Ele assumiu o nosso lugar, Ele nos resgatou das trevas para a sua luz, e aí Ele vai essa expressão, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então a sua fé, e você que está pela internet, muitas vezes a pessoa diz assim, eu creio, mas não tem prova da sua fé, porque a prova da nossa fé é entrega, a prova da nossa fé é confissão, é arrependimento, a prova da nossa fé é viver esse evangelho, viver no Espírito de Deus, andar no Espírito de Deus, isso é prova de fé. Então uma fé teórica, uma fé, às vezes por um recurso só, de segurar-se alguma coisa, a pessoa diz eu creio, mas também crê em outras coisas, confia em outras coisas. Então nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pelo que o Senhor nos deu, a sua presença, e isso que vem pela fé, e que nós podemos desfrutar, pois é pela graça, por meio da fé, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo vem de Deus, toda boa dádiva, tudo procede do alto, procede de Deus. Você está aqui abençoado, você está aqui nessa manhã, ou estamos agora, seja ela a situação que for, se você está abençoado, você pode ter certeza, não temos mérito, é o Senhor Jesus, o mérito é dele, a glória é dele, porque ele nos deu essa condição. E aí ele vai continuando mostrando, pois pela graça somos salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, pois somos feituras e criados em Cristo Jesus. E aqui nós vamos fazer essas aplicações, meus irmãos, nessa manhã. Quando nós entendemos isso, que essa graça, ela está presente através do Espírito Santo, ela também vai mostrar realidades para nossas vidas, do que nós, muitas vezes, estamos vivendo e precisamos. Eu queria que você tivesse a memória agora de tantas situações que você já passou na sua vida. Quantas coisas que você foi livre, quantas coisas que Deus ministrou na sua vida, milagres, mas tudo isso está nos conduzindo para levar ainda mais, de experimentar essa graça, essa maravilhosa graça do Senhor Jesus, que traz vida para cada um de nós. Então nós falamos que temos aquelas coisas contrárias, a palavra de Deus mostrando aqui para nós, tudo contrário, o pecado, as potestades, o inimigo, e tudo isso contrário à graça de Deus. Mas temos agora também
o que é a favor de nós, que é o Senhor Deus. Porque diz a palavra aqui, nós lemos o versículo, Ele nos fez feitura sua, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou para que nós andássemos nele. Louvado seja o Senhor Jesus. Isso é a graça de Deus, que é a favor, que está estendida, que está se manifestando cada dia, através da sua palavra, das suas misericórdias. Mas ao mesmo tempo, a graça de Deus também, ela precisa estar de uma forma transbordante na minha vida, nas nossas vidas, para sermos também instrumentos dessa graça, instrumentos de esperança, instrumentos de vidas que levam a palavra, que levam a esperança para outras pessoas. Que Deus nos ajude a entender isso. Mas tem mais. Quando fala de graça, meus irmãos, eu quero dizer que essa graça, ela precisa ser entendida, segundo a palavra de Deus, que às vezes a pessoa pensa assim, bom, então se é na graça eu posso fazer o que eu quiser, tá, Deus vai me perdoar. Cuidado, não funciona dessa maneira. Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela também aponta as coisas que são perigosas, coisas que vai levar a pessoa, muitas vezes, por caminhos que ela vai cair. Então eu quero mostrar em primeiro lugar, a graça do Senhor Jesus, ela trabalha em nós para conhecimento, diz assim, a graça assim, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Por isso esse conhecimento, ele não tem fim, ele é um conhecimento que nós precisamos todo dia estar recebendo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, diz a palavra. Então a primeira coisa que vai acontecer na sua vida, quando você recebe essa experiência com o Senhor Jesus, você quer conhecer mais, você quer saber mais. Por isso a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus foi falado aqui. Esses livros todos, meus irmãos, estão aqui para que a gente conheça profundamente. Deus fala através da sua palavra. O Espírito de Deus ministra através da sua palavra. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu digo para você, vamos desfrutar ainda mais dessa graça maravilhosa. Sempre temos mais o que conhecer, mas ela é transformadora. A palavra diz assim em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que a pessoa se torna uma nova criatura. Ou seja, aquilo que você era, tudo aquilo que você vivia, segundo o que nós lemos aqui, tudo que nós éramos, isso precisa ser transformado. Precisa ser transformado. Por isso a palavra vai falar em Romanos capítulo 12, versículo 2, olha, vocês não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da nossa mente e da nossa alma, ela só vai acontecer através da palavra de Deus. Que essa graça maravilhosa que o Senhor derramou sobre cada um de nós, através do seu Espírito. Então, que Deus nos ajude, e que essa manhã nós possamos sair daqui. Deus, eu quero continuar crescendo, quero conhecer mais do Senhor Jesus, quero ter experiências pessoais, experiências que a minha fé tenha compromisso com a tua palavra, compromisso com o teu reino. Se alguém está em Cristo, nova criatura, e aí essas transformações, mas ela aponta também para santificação, meus irmãos. Por isso a palavra vai dizer em Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou do pecado, me livrou da morte. Você pode dizer glória a Deus, viu? Essa graça do Senhor, através do Senhor Jesus, derramada pelo Espírito Santo, que age agora, o Espírito Santo manifesta essa graça todo dia, traz isso para nós, somos transformados para a glória do Senhor Jesus. E eu penso naquelas pessoas que a Bíblia cita, tantas vezes, pessoas doentes, pessoas endemoniadas. Eu lembro daquele pai que leva um menino para os discípulos orar, e eles não conseguem expulsar os demônios, e o Senhor Jesus expulsa aquele demônio, aquele moço é liberto, que vinha desde criança sendo possesso. E aí aquele pai fala, Senhor, Deus, o Senhor Jesus fala, você crê? Ele falou, Senhor, eu creio, ajuda-me na falta de fé. Isso pode acontecer, mas ali estava um pai que tem um coração. E eu entendo assim, que toda a necessidade, tudo aquilo que nós vamos passando,
é também uma oportunidade que Deus dá. E você que está aqui, você que está percebendo, tem uma necessidade na sua família, uma situação na sua família, é uma necessidade de bênção, de cura, de restauração. Use isso, vendo e buscando o Senhor. Porque muitas pessoas, quando tem uma situação dessa, parece que ficam piores, parece que daí ficam rebeldes, endurece seu coração, e aí o inimigo aproveita para fechar mais ainda, e aí as tristezas que vivemos nos dias de hoje, que olhamos e sabemos e percebemos. Mas eu quero mostrar aqui algumas coisas. A graça de Deus aponta então, primeiro, para o conhecimento. Se você tem a pessoa do Senhor, se você ama o Senhor Jesus, lembra-se que o Senhor falou assim, esse princípio de tudo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todos os teus pensamentos. Você amará o Senhor Deus. Isso é uma obra do Espírito, porque a pessoa por si, por nós mesmos, pela nossa humanidade, nós nem pensamos. Mas nessa manhã que a graça e o Espírito de Deus traga isso para você: Senhor, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Posso ouvir um amém? Ajuda-nos, Senhor. Nós temos algo mais precioso, não só nesse mundo, mas no universo, algo extraordinário que um dia da eternidade estaremos sempre com o Senhor Jesus, por causa da sua graça, que alcançou a minha, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E ele vai dizer que essa graça é transformadora. Então a pessoa, quando desfruta disso, ela é transformada. Nessa manhã está sendo desafiado também aqui, cada um de nós, alguma coisa na sua alma, na sua família, em você mesmo, que precisa de transformação. Você precisa apresentar ao Senhor, apresentar o Senhor Jesus. E quando digo isso, porque uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, quando eu falo isso, eu lembro que uma das coisas que a graça nos leva, ela aponta o pecado, mas estende a mão ao pecador. Por outro lado, nós temos que entender que o perdão faz parte de uma vida cristã. Isso nós precisamos viver. Então ela aponta para isso, aponta para o perdão, aponta para a obediência, aponta para a santificação. E a Bíblia vai falar sobre aquela passagem que você vai lembrar, vou lembrar agora. Isso está lá em João capítulo 8, versículo 10. Quando aquela mulher que é pega em adultério e traz perante o Senhor Jesus, e vão ali mostrar que aquela mulher deveria ser apedrejada, porque o Velho Testamento, aliás, na lei de Moisés, era essa lei. E aí eles começam, de alguma maneira, provocando o Senhor Jesus. O que o Senhor vai fazer? O Senhor Jesus responde: se você não tem pecado, atire a primeira pedra. E vai saindo, um por um, porque todos pecaram, todos têm pecado, todos têm falta. Mas o Senhor Jesus fica sozinho, escrevendo na areia ali, no chão. Só ele e ela. E aqui eu aprendo: a salvação, ela é um toque de Deus individual. Você pode estar no meio de uma multidão, mas o Espírito Santo vai falar com você. Você pode... De vez em quando acontece isso, né, com a bateria da fé. Precisa alguém ajudar. Obrigado. E a graça. E aí aquela mulher, fica só ela e o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olha para ela, diz: olha, quem te condenou? Ela vai dizer: não, Senhor, não me condenaram. Quem é os acusadores? Ninguém. O Senhor vai dizer para ela: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Aqui, meus irmãos, tem um princípio da graça. Preste atenção. Lá em Hebreus vai falar que o Senhor Jesus, que a lei veio até o Senhor Jesus. Ele cumpriu a lei, porque ninguém conseguiria cumprir a lei. E aqui tem uma demonstração da graça. Porque o Senhor Jesus teria toda a condição de dizer: você pecou, você está condenada. Mas uma coisa eu te digo: vai e não peques mais. Isso está dizendo para cada um de nós
que nós precisamos de transformação. O pecado, ele continua tocando de um jeito ou de outro na nossa humanidade. Mas temos que recorrer ao Senhor Jesus. Recorrer ao Senhor Jesus e entender que se está em alguma situação onde somos culpados, dizer: Senhor, perdoa-me, restaura-me, levanta-me, cura-me. E o Senhor Jesus, com a sua graça, vai fazer isso. E continua fazendo. Eu creio que essa semana, todos nós aqui, de alguma maneira, alguma situação, precisamos de toque de cura e de salvação e de perdão dos nossos pecados. E encerro olhando 3 pessoas, 3 atitudes. Uma pessoa inocente, não dá para ler toda a história. José foi jogado, você sabe, foi vendido pelos irmãos. Depois de anos, José agora é o segundo maior no Egito, e vai começar 7 anos de fome, e todo mundo começa a vir então para José, e de repente vêm os irmãos de José. Mas José, como ser humano, certamente tem ressentimentos, certamente tem raiva, certamente tem marcas, porque ele foi jogado numa cova, vendido, inocentemente. Mas quando José olha seus irmãos, a Bíblia diz que o choro foi tão alto que ouvia-se longe, porque ali saiu toda aquela coisa, todo aquele mal que estava na sua alma, e ele foi curado quando ele recebe e perdoa seus irmãos. Pode ser que você tenha alguma situação na sua vida que você é inocente. Eu digo para você: libere. Não carregue mais isso. Porque a graça de Deus nos alcançou quando a gente era pecadores, indignos e maus. Fomos alcançados por causa do sacrifício do Senhor Jesus. A segunda pessoa que eu vou mencionar é culpado. Você conhece a história: o filho pródigo tinha tudo, pecou porque foi embora, entrou no mundo, caiu no pecado, ficou miserável, ficou sem nada, e caiu em si, se arrependeu, disse: Senhor, eu quero pedir perdão ao meu pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra meu pai, que ele me aceite como empregado. E esse filho vem e o pai está esperando, e recebe de braços abertos. Quantas vezes fazemos isso em alguma situação e Deus nos recebe? Então é uma bênção, a graça de Deus. Por fim, aquele que não teve culpa, que não pecou, mas que assumiu o seu e o meu lugar na cruz do Calvário, o Senhor Jesus. E nessa manhã Ele está te dizendo: vem, filho, eu te perdoo. Amém? Fique em pé, chegue em nome do Senhor Jesus. Você que está na internet, que está nos ouvindo, quem sabe, quantos estão aí precisando agora de uma ajuda, de um socorro, ou mesmo vivendo uma vida em que está morto, porque o pecado, o inimigo está dominando. Eu te digo em nome do Senhor Jesus, o Senhor está te chamando. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados, dobre os seus joelhos, aceite o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E nós que estamos aqui, meus irmãos, eu oro agora, pedindo que o Senhor derrame essa graça. Senhor Deus, o Senhor está ouvindo agora o coração e a alma dos nossos irmãos. Cada pessoa que está nessa casa de oração nessa manhã tem uma expectativa, tem uma esperança, tem desejos de construir, de prosseguir. E eu peço agora que o Senhor os abençoe. Mas antes colocamos as nossas vidas, o nosso coração diante do Senhor. Vê em mim, Pai, vê se há em mim um caminho mau, diz a palavra. Guia-me pelo caminho eterno, guia-nos pelo caminho eterno e perdoa os nossos pecados, sejam de palavras, de atitudes, de pensamentos. Perdoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.